como excluir inúmeros registros no ListView em arquivo multiusuário. Observe, vou selecionar aqui, por exemplo, o registro de número 4, o de número 8, por exemplo, e o de número 10. Então, vou estar excluindo o 4, o 8 e o 10. Ao clicar no nosso botão excluir, observe, ele excluiu exatamente o 4, o 8 e o 10. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Reforçando que este arquivo ele é multiusuário, utilizando simplesmente o Excel como base de dados. Ou seja, eu tenho um arquivo com meus forms separado e um banco de dados no próprio Excel em um segundo arquivo. Isso me possibilita trabalhar de forma multiusuária. Então, eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É bem simples, só se inscrever e você já vai estar apto a assistir todos os vídeos aqui do canal. E se possível, se inscreva no nosso canal parceiro William Oliveira. Então, para fazermos isso, vou fechar aqui o meu form. Vou estar pressionando Alt F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Então, o form que eu vou estar utilizando aqui é o FRM principal. Então, vamos lá. Vou dar um duplo clique no meu excluir. Está aqui a nossa rotina excluir. Vou selecionar ela e clico em definição. E aqui ela já vai me mostrar toda a rotina que ela utiliza para a exclusão. Se você aprendeu como atualizar dados de um arquivo de forma multiusuária, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo como eu ensinei, porque a estrutura é muito semelhante. Obviamente, aqui eu não vou estar atualizando, porém vou estar excluindo, mas o acesso a um arquivo separado é a mesma estrutura. O que muda é apenas, obviamente, o comando de atualizar, não vou utilizar, e sim o comando de excluir. Mas a estrutura é idêntica. Então vamos lá. Observe, eu tenho uma rotina chamada excluir. Tenho 3 variáveis, uma chamada li, do tipo object, uma variável chamada linha, do tipo integer, e uma variável chamada consulta_db, do tipo string. A nossa variável linha, ela serve para incrementar as linhas da minha própria planilha. A nossa variável li, do tipo object, eu vou estar utilizando para, basicamente, digamos assim, setar o nosso ListView. Observe que logo abaixo também tenho outras duas variáveis, uma chamada id e outra chamada x, ambas do tipo integer. A variável id, basicamente, ela vai estar servindo para capturar o registro da minha primeira coluna do ListView. E a nossa variável x, ela vai servir para entrar no nosso laço for. Então vamos lá, observe que a minha variável linha, ela parte de 3. Por que de 3? Porque as minhas duas primeiras linhas são o meu cabeçalho. A minha variável consulta_db, ela recebe o nome, entre aspas duplas, já que é um texto, o nome do meu arquivo, que se chama bd reciclado.xlsb, sua extensão. Então, como é um texto, eu deixo entre aspas duplas, ou seja, esse é o nome do meu arquivo. E o meu arquivo, o meu banco de dados, também está salvo dentro de uma pasta, juntamente com o meu arquivo separado, que é o meu arquivo formulário, que é esse arquivo que eu estou utilizando com as nossas macros. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Obviamente, acessar o meu arquivo separado, que é o meu banco de dados. Então, workbooks, ou seja, vou estar este livro, open, ou seja, eu vou estar abrindo este livro. Onde é que está esse livro? Que no nosso caso é o nosso arquivo. No meu diz workbook, ou seja, .pet, ou seja, eu vou estar capturando o caminho deste livro. E vou estar concatenando com quem? Com o meu barra concatenado com consulta_db. Quem é o nosso consulta_db? Reparem, o nosso bd reciclado.xlsb. Ou seja, aqui eu só informo o nome do meu arquivo. E com esse comando eu capturo de forma dinâmica aonde está salvo este arquivo. Ou seja, na minha máquina ele está salvo em um caminho. Ao você baixar o arquivo, ele vai estar salvo em um outro caminho. Porém, como eu não estou utilizando o caminho, digitando o próprio caminho dentro do meu código, através deste comando eu consigo capturar de forma dinâmica sem que precisamos mexer no caminho do arquivo. E sim, basta utilizar esse comando para capturar de forma dinâmica aonde está salvo o arquivo. O nosso único trabalho é apenas informar ao código o nome do arquivo. Ou seja, se você mudar o nome do arquivo, você muda aqui o nome do arquivo e pronto. O resto do código vai estar funcionando perfeitamente. E aí, o que ele faz? Ele não atualiza nenhum link,
ele abre o arquivo como administrador, ou seja, ele não vai abrir no modo de leitura e sim no modo escrita, já que eu vou estar querendo fazer uma alteração. Se eu quisesse abrir o arquivo somente no modo leitura, eu colocaria aqui true ao invés de false. E aí eu utilizo o comando Windows, ou seja, a janela consulta DB. Quem é consulta DB? Observe o meu BD reciclado.xlsb. E aí ativo. Obviamente eu vou estar ativando ele para executar a ação nesse arquivo específico. Utilizo o comando sheets1.select, ou seja, eu vou estar ativando a minha primeira sheets, que é onde estão os meus registros. Vou estar colocando o cursor do meu mouse lá na minha célula A3, que é a partir da minha primeira célula que eu vou estar percorrendo. Minha variável linha assumiu o valor de 3, não precisa eu colocar, obviamente, duas vezes esse valor. E aí o que eu faço? Vou utilizar a nossa estrutura with e vou estar acessando o nosso W. Então, o que é que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou estar for para x partindo de 1 até o quê? Como eu estou utilizando um arquivo de forma multiusuária, eu preciso informar também o nome do formulário e não somente o objeto que é o nosso LST pesquisa, ou seja, o nosso list view. Então, frm principal, que é o meu formulário, ponto LST pesquisa, que é o nosso list view. Ponto list itens, ou seja, vou estar meus itens listados, vou estar fazendo uma contagem dos itens listados. Para quê? Para que eu possa, logo aqui abaixo, fazendo um if, verificando se quais os itens estão marcados. Observe aqui a propriedade checked igual a true, ou seja, estou verificando se eles estão marcados. Então, se eles estiverem marcados, o meu x, ou seja, a linha x, pois a minha x vai variar de valor. Então, ao pegar o x, o item x que está marcado, qual ação ele vai estar fazendo? A minha variável id vai estar recebendo o valor que estiver nesse item marcado, o valor que estiver na minha primeira coluna. E aí, que ação ele vai estar executando? A minha variável linha vai estar assumindo qual valor? Vai estar assumindo a minha sheets1.range, ou seja, o meu intervalo, na minha coluna A, ou seja, a minha coluna inteira, eu estou informando aqui, de A a A, ponto find, eu vou estar fazendo uma procura no meu ID, que esse ID é o primeiro item da minha coluna, do list view, ponto row, ou seja, a minha linha. E aí, qual ação ele vai estar fazendo? Rows, ou seja, linha, rows, quer dizer, linhas, vai pegar a minha própria linha, que eu não sei que valor é, como ela é dinâmica, eu sei que ela vai partir de 3. Porém, em qual linha vai estar marcada, eu não sei. Porém, como é uma variável, eu vou estar capturando de forma dinâmica. Vai estar selecionando para quê? Para selection.delete, ou seja, vai estar excluindo. Shift, XLUP, ou seja, ao excluir, vai subir uma linha para cima. E aí, active cell.select, ou seja, vai estar selecionando. Entenderam a lógica? E aí, o que é que ele faz? Ele incrementa a minha variável linha, vai ser igual a ela própria mais 1. E aí, fecha o nosso laço next, pertencente ao nosso laço for. Perfeito? Então, eu volto a reforçar que é importante que você assista, que eu vou deixar na descrição aqui, como atualizar registros no list view, onde eu utilizei um passo a passo mais detalhado. Então, ao fazer isso, eu vou salvar o meu arquivo com esse comando. Vou estar atualizando lá a contagem dos registros na minha label, que tem abaixo do nosso list view. Vou estar novamente carregando os dados já, tirado os dados excluídos, e vou estar carregando os meus ícones. Também ensinei como colocar ícones dentro do nosso objeto. Então é bem simples a estrutura, repare. Então eu vou marcar aqui alguns itens. Por exemplo, eu vou marcar aqui o item 9, o 12 e o 15, por exemplo. Repare, 9, 12 e 15. Vou clicar no excluir. Obviamente, a gente poderia, observe que já excluiu os registros, poderíamos ter colocado uma mensagem perguntando se o usuário deseja realmente excluir ou não. Se você quiser, se bastante pessoas pedirem, a gente pode estar gravando outro vídeo só para colocar essa mensagem. E observe que os dados foram excluídos. Em um outro vídeo, vamos estar fazendo a mesma operação no list box. Então, volto a frisar. Ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Tem vídeo todos os dias. Clique no botão inscrever-se. Se junte aos nossos mais de 7.878 inscritos. Muito feliz com a quantidade de inscritos que tem chegado aqui ao canal. Então,
Então, muito obrigado pela confiança de quem está aqui e quem não está. Me dê esse voto de confiança. Tenho certeza que tenho bastante conhecimento aqui a agregar a vocês. E claro, também peço a sua inscrição no canal parceiro aqui nosso, o William Oliveira. Até a próxima. Valeu!